Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Nós. Eu sou a Claire e o Entre Nós de hoje é muito especial, pois temos uma convidada para um bate-papo muito interessante. Mas antes de chamar ela, conversar com vocês algumas coisinhas. Primeiro que a gente atrasou um pouco a entrega desse bate-papo, porque como eu expliquei lá no Instagram, a gente teve alguns problemas técnicos de gravação. E daí vocês me perdoem porque foi o meu primeiro bate-papo, né? Minha primeira conversa. Eu nunca tinha feito isso antes, então a gente teve problemas de interferências de áudio, né? Mas ao mesmo tempo a gente não queria perder esse material de uma qualidade incrível que foi a conversa com a Maria Rita. Então a gente decidiu reeditar esse episódio para estar entregando para vocês. Então a gente atrasou um pouco porque não editou na qualidade que a gente gostaria de entregar. Infelizmente a gente vai perder a conversa na íntegra, né? Essa conversa ao vivo, por causa desse problema que eu falei, né? Esse problema técnico de gravação. E aí decidimos montar esse episódio pra gente não perder essa conversa que foi incrível. Então, bora lá, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Entre Nós. Hoje a conversa é com a Maria Rita, uma mulher que faz agrofloresta lá no Pantanal. Eu conheci a Maria Rita através do falecido Twitter. A gente conversava um pouco por lá, trocava umas ideias. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente lá no Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro. A gente se encontrou lá. E foi muito legal, eu admiro o trabalho dela. E resolvi trazer esse bate-papo, que foi muito gostoso, muito descontraído. A Maria Rita trouxe várias falas muito interessantes. E a ideia também é estar trazendo uma diversidade, né, de agroflorestas que estão se erguendo pelo Brasil. Então, eu penso que quanto mais a gente compartilhar essas experiências, mais a gente se fortalece, vendo o que dá certo, vendo as experiências. E às vezes também é sobre poder esperançar, né? Mas enfim, já tô me alongando, então chamo a Maria Rita para se apresentar e a gente começar esse bate-papo. Beleza, vamos lá. Bom, é isso. Meu nome é Maria Rita, eu tenho 28 anos, eu moro em Cáceres, no Mato Grosso. Cáceres, para quem não conhece, fica tipo pertinho da divisa com a Bolívia. E aqui a gente está no Pantanal. Na verdade, Cáceres divide 3 biomas. É um encontro entre Pantanal, Cerrado e Amazônia. Bom, a minha história como agricultora é super recente. Eu acho que a gente pode ser classificado como aqueles neo-rurais, né, que fala. E é muita gente, né, que tá nessa, que bom. Antes eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito, mas depois que eu me tornei uma, eu falei, é isso, né, gente. É um movimento contrário, né, a retornar para a roça. E ontem mesmo eu estava pesquisando, cara, que 85% da população hoje vive nas cidades e só 15% no campo. Então, super preocupante. Espero que mais gente volte para a roça também. Só que, deixa eu pensar como eu posso começar. Bom, onde eu vivo, né, no sítio, a gente chama de Sítio Lagoa dos Patos. Daí o projeto específico a gente chama de Agrofloresta Chama Chuva. Eu moro com os meus pais lá no sítio. E eles construíram a nossa casa no sítio há uns 30 anos atrás. Eu sou cacerense, meu irmão é cacerense, mas eles vieram de outro lugar. E meu avô tinha sítio, né, aqui no Mato Grosso. Então, eles também, numa loucura meio neo-rural, 30 anos atrás, falaram, bora pro Mato Grosso plantar e viver mais perto da natureza, né? São valores que eles me passaram muito fortemente. Vida vai, vida vem. Passei minha infância em Cáceres, minha e do meu irmão.
A gente foi para vários outros lugares depois, sempre atrás, né? Meus pais atrás de emprego, atrás de trabalho, não com esse caráter agricultor, né? Ainda. Eles fazem. Minha mãe é formada em design, meu pai é formado em jornalismo, enfim, foram atrás de outras oportunidades. E recentemente, mais ou menos em 2019, a gente já estava em São Paulo, fiz faculdade lá de gestão ambiental, e eles resolveram retornar para o sítio, retomarem, né, um sonho que ficou em pausa por alguns anos aí. Coincidentemente, até eu e meu irmão se formar, né? Eles retomaram o sonho inicial e eu estava trabalhando numa empresa de vendas em São Paulo. Era um atacado de alimentos, né? E me desiludi com o que eu já sabia que era uma ilusão. Falei, quer saber, cara, nada a ver, não existe. Eu estava trabalhando na área de sustentabilidade, inclusive. Não funciona assim. Ver, né, a produção alimentícia se tornando uma moeda foi uma coisa muito impactante para mim. Meu TCC foi sobre desperdício de alimentos, por exemplo. Então, né, me confrontar com aquele negócio de tanto de comida que ia para o lixo para ter um ganho financeiro, né, para a empresa, era só número e comida indo para o lixo. E isso me virou uma chavinha também durante essas pesquisas para o TCC. Acabei encontrando agroecologia, acabei encontrando agrofloresta e falei, quer saber? Partiu, sabe? Então, foi muito rápido, saca? Eu caí essa ficha e falar, cara, eu vou ficar em São Paulo. Eu sei que eu sei que a Babilônia não funciona, eu sei que tá tudo errado, então eu vou atrás do que eu acho que é correto, né? O que eu acho que funciona, que é a agroecologia. E daí me demiti. Exato, pra nossa vida, né? Poxa, a gente tem. E eu falo isso com plena consciência de todos os privilégios, né? Que estão englobados nisso, mas se a gente tem a oportunidade de viver uma vida que a gente acha que é interessante e tá em consonância com os nossos princípios, por que não, né? A Maria Rita, então, junto com a sua família, retornam para o campo, uma trajetória de cidade grande que reconhece o passado, encontra a ecologia, a agroecologia e acaba os transformando em neos rurais, né? A Maria Rita trouxe esse termo. E o neo rural é esse movimento de retornar para o campo, né? Seja de pessoas que a família eram do campo e foram para a cidade, ou sejam de pessoas que nasceram na cidade, que, né, são da cidade e resolvem voltar para o campo. É esse retorno para o campo, né? E aí, atualmente, é a agroecologia, as agroflorestas que acabam incentivando também, né, esse movimento do neo-rural. A gente tem várias camadas, na verdade, né? O capitalismo, como que a cidade é, né? Várias coisas. E daí a gente tem a agroecologia e a agrofloresta para fortalecer o retorno para o campo, né? E daí da Maria Rita é isso que eu quero saber, assim, nesse retorno do campo, contar pra gente como que a agrofloresta e a agroecologia se manifesta na vida de vocês. Cara, foi muito interessante, porque na hora que eu fui falar de agrofloresta pro meu pai, da agrofloresta, assim, como um projeto do sítio, né? Porque nesse meio tempo eu fui estagiar em agroflorestas pelo Brasil. Então eu estagiei numa agrofloresta na Chapada, oh meu Deus, na Chapada dos Veadeiros. Estagiei em algumas agroflorestas na Chapada Diamantina e eu nem tinha esse plano, sabe, de realmente de ter a minha área. Eu queria trabalhar com isso, independente qual fosse o jeitão, talvez como articulador, enfim, não tinha muito certo que eu queria realmente voltar para a terra, né? Queria estar numa terra, não necessariamente a minha. E durante esses estágios, um colega meu, um amigo meu que era dono de uma das fazendas que eu trabalhei, ele falou: Maria, você tá com
a faca e o queijo na mão, sabe? A terra e a coragem. Por que não? E daí, nisso de ver tantas experiências, foi a segunda ficha caindo. Tipo, cara, é possível, as pessoas vivem com isso, elas vivem disso. Não é um... Que até então tava muito na vibe sonho, né? Vai, que lindo, que... E daí nessas eu percebi, eu falei, cara, não é impossível, as pessoas vivem disso. Eu acho que eu dou conta, assim, começou, né? Cara, ó, o tamanho da trilha que tem a ser percorrida para aprender tudo. Mas a maior sabedoria desse tempo trabalhando em outros lugares é a prática. A gente só vai aprender através da prática. Não existe caminho mais curto. Claro, nossas mestras e mestres estão aí para ajudarem na caminhada, mas se faz caminhando. Daí eu falei, partiu. Como a gente sempre fala, né, no podcast, nos episódios do Muda Floresta, principalmente, não existe receita pronta. É necessário vivenciar, experimentar, acompanhar e estar sempre disposto a aprender com a natureza. Exato. E isso de ser na prática me tirou um pouco aquele medo, sabe? De tipo, ai, não vou fazer até saber de tudo antes. Eu tenho um pouco isso. Eu acho que muita gente tem, né? Não vou fazer até ser muito foda. E daí me deu uma acalmada na mente e falei, beleza, então partiu. E foi justo na... Eu acho que também é uma história que muitas pessoas vão se reconhecer. Daí em 2020 voltei para o sítio, já na missão Agrofloresta, e você perguntou dos meus pais, né? Quando eu falei de Agrofloresta, o bonitinho do meu pai me abre um arquivo no computador dele escrito Agrofloresta. Então, sabe, já era um plano dele também, de tornar o sítio um local produtivo, né? Que até então ele tinha um caráter mais, de lazer. Lazer é até forte falar, né? Porque o que dá de trabalho é brincadeira. Mas a gente não pensava, né, em ter nossa vida baseada economicamente lá. Fizemos um plano muito mal feito, agora eu vejo isso, de como que poderia implementar. E conheci pessoas muito incríveis assim que eu voltei para cá, assim. Tem uma ONG aqui que chama Instituto Gaia e eles têm um projeto de estimular a agrofloresta no Pantanal, né? Um projeto, inclusive, internacional, com os outros países que têm Pantanal também. E eles que foram os responsáveis por acreditarem, né, no nosso sonho. E também ajudaram com alguns implementos, com grana. Eles deram um empurrão muito do bom. Bom, quando a gente chegou, é aquilo também, né? Usar o que você tem disponível. Acho que é um princípio muito importante. Então, o que a gente tinha no começo? Braquiária. Dá-lhe roçadeira. Roça braquiária, cobre o canteiro. Roça braquiária, cobre o canteiro. Descobriu o capim na pie, que ele ia muito bem aqui também. Roça na pie. E a gente vai aprendendo aos poucos, né, cara? Antes eu tirava na pie, são 7 linhas atualmente na roça antiga, né? A gente já expandiu, inclusive. Mas são 7 linhas de uns 60 metros cada. Eu ia de facão tirar o napier, um por um, porque eu tinha visto na internet que a roçadeira ia estragar o pé do napier, enfim, né? Não era o ideal. E daí, com o tempo, com a prática, a gente vai vendo que nem sempre o ideal vai ser o possível. Então agora, mede roçadeira. As bananeiras foram plantadas inicialmente com a ideia de ser um dos principais carros produtivos, né? Porque é isso, banana aqui no Mato Grosso tem bastante. Mas elas não se adaptaram, elas bebem muita água e elas não tiveram toda a água que elas precisavam para dar cachos e tal. Então eu deixei as bananeiras se desenvolverem, ficar lá, criar a touceira, né? Claro, eu deixo umas 4 por touceira, 3. E elas viraram também minha principal cobertura de solo. Porque, né, bananeira, retém água, corta a bananeira no meio, bota virado para baixo no canteiro, ela vai reter água quando chover e vai lá pingar, além de todos os nutrientes associados.
Hoje os manejos que a gente está conseguindo fazer são mais esses, porque também tem a questão da mão de obra, né? É eu e meu pai, na maior parte das vezes. Às vezes a gente consegue uma ajuda, uma diária, mas também é só para missões muito complexas, assim. Cobertura de solo, uma poda quando é necessário. Eu tento seguir aquilo, né, de fazer a poda antes das chuvas, daí tem a rebrota. Então, seguir o ciclo também. E tá cada vez mais difícil seguir um ciclo que não está existindo mais. Mas vamos tentando adaptar. E assim que começou. Para erguer uma agrofloresta é necessário passar por diversos caminhos, aprender por diversas fontes e experimentar. E como cada caminhada é única, pedi para ela nos contar como que foi a dela. Então, essa parte que eu disse do plano mal feito foi justamente em identificar o nicho de mercado, digamos, que a gente queria trabalhar. Primeiro porque fazia muito tempo que eu não morava aqui, nem meus pais, né? Então a gente não se envolvia com o mercado daqui, a gente não sabia muito bem. Eu vi essas outras experiências, algumas eu achei incrível, e fui pesquisando o que seria condizente com a situação do sítio na época, que era 96% de areia no solo degradado de braquiária, sabe? Então, sem nutrientes algum. Enfim, não é uma área, não era uma área de floresta nem nada, uma área degradada que ficou parada por muito tempo com uma braquiarinha seca lá. E foi essa que falou: "Ah, então essa pesquisa do que vai bem aqui só começou uma vez que eu estava aqui, sabe? Eu não conseguia. Chegamos com muitos planos, inclusive o foco inicial era a produção de citros. E, cara, as ideias, né? Produzir citros com, sei lá, aquele. E foi justo o ano que foi a primeira grande seca, depois de 30 anos, né? Mas foi a primeira grande seca aqui no Pantanal, 2020, 2021. Então choveu muito pouco, a terra muito pobre e eu lá plantando citros. Não foi nada pra frente. Ai, ai, ó Deus. Então, nessas de aprender a lidar com o território, a gente acabou gastando muito mais do que deveria, só que também aprendendo muito mais do que eu esperava. Do tipo, é isso, não vai. O que não ia naquela época também? Ah, e algumas plantas básicas, sabe? A crotalária tinha dificuldade. Ah, não tem crotalária? Então bora de mamona. A mamona adorou. Não sei como, mas ela adorou. Não vai de citros? Só que o abacaxi até que deu bom. Também não foi aquelas coisas. Só que a gente conseguiu vender o abacaxi, por exemplo. A gente tinha uma horta bem legal e foi quando eu comecei a aprender questão de custo, né, de trabalho e quanto estava retornando numa horta. Cara, é muito apertado. Se você não tiver uma produção constante né, um volume maior de outras coisas, fica muito difícil sustentar financeiramente. Tanto que até hoje não é sustentável financeiramente. As coisas que eu comecei a aprender e que a gente começou a plantar, tipo caju, o cumbaru, meu pai é mais responsável por isso, mas a gente produz ovos também, né, de galinhas poedeiras. Teve os abacaxis, mas são coisas que agora que vão começar a frutificar, né, aos poucos também, e que eu espero começar a ter um retorno financeiro mais estável. O retorno da agrofloresta vai muito além do retorno financeiro. É um retorno ecológico de bem viver e de florestas ou nada. E tem essa parte da estruturação do solo, né? Se eu consigo ver assim, o que a gente tirou até hoje, termos monetários diretamente, quase nada. Agora, em termos de construção do solo e de modificação do microclima, cara, já dá pra ver, sabe, uma diferença. Eu fico chocada. Eu vejo algumas árvores assim que eu plantei faz 4 anos atrás, elas estão gigantes. Cara, que coisa. E a gente sempre teve muito esse pensamento de reflorestar, né? Esse pensamento de parar a degradação do solo que estava acontecendo. Você vê o sítio no Google Maps, cara, no Google Earth, é um círculo verde, assim, no meio de
de pasto seco, saca? Na região inteira. A Maria Rita falou dessas imagens, né? De antes, depois. Então a gente vai subir no Instagram e no nosso site pra gente ver, né, esse espaço verde da Maria Rita. Então nos acompanhem no Instagram, @mudafloresta. Nos acompanhem, acessem o nosso site, mudafloresta.com, porque vamos estar subindo lá, e o site também a gente sempre coloca as referências bibliográficas e referências audiovisuais que a gente utiliza para compor os episódios. Então as referências também estão lá. Então acesse nosso site e nos sigam no Instagram. E teve isso que você falou das mudanças climáticas, né? Foi uma das coisas que também a gente ficou bem chateado no primeiro ano, porque é isso, teve um mini planejamento, né? De como que a gente ia tirar o retorno financeiro, né? Como que a gente ia fazer, virar um negócio, digamos. E daí, beleza, 2020 a gente tinha uma lagoa gigantesca. 2021 ela tinha secado completamente, sabe? 2 hectares de lagoa secou de um ano para o outro. A gente fez um grande investimento em sistema de irrigação conectado com o nosso poço. O poço secou. A gente nem chegou a usar o sistema de irrigação. A gente entendeu isso, né? Depois de 1 ano, 2 anos pelejando, do tipo, cara, vai ter que ser com calma mesmo, sabe? Não adianta desespero, não adianta querer grandes resultados. Assim, grandes resultados eu acho que a gente teve no primeiro ano já, sabe? Só de colher, sei lá, feijão de porco já foi muito incrível, guandu. Só que a gente passou a entender, né? Que aqui as coisas iam ser mais com calma. E onde que a gente teria que buscar as informações, né? Como estudar mais sobre o semiárido, sobre o que funciona lá, pensando nessa perspectiva de que o Mato Grosso está passando por um processo de desertificação. Se a gente não plantar muita coisa muito rápido, o bioma vai desaparecer, sabe? No Pantanal. Confesso que a gente ficou bem abalado nesse último ano, por causa dos incêndios florestais, calor absurdo, seca extrema, enfim, né? Então a gente ficou bem abalado como família, isso falando, né? De tipo, gente, será que a gente permanece, sabe? Será que vai pra frente? Será que a gente topa essa luta? Porque as condições não são propícias, de forma alguma. Mas decidimos que sim, ainda bem, por enquanto, pelo menos, conseguimos. Mas um dos meus sonhos, como eu falei no início, também é transformar o sítio nesse polo de dispersão, de construção do conhecimento, né? E a gente já teve alguns momentos lá, a gente teve algumas formações, diálogo de saber, tudo também, né? Juntando com a galera local, muita gente do território fazendo acontecer, porque não adianta você fazer um negócio isolado, né, e ter a sua renda lá mensal garantida com sua linda agrofloresta produtiva e o resto do território todo tá sofrendo, sabe, não tá conseguindo produzir comida nem para se alimentar. Para mim isso não existe, não existe. Tem que ser coletivo, né? Tem que ser coletivo, ou não será. Se não for coletivo é porque não tá dando certo. E sendo esse espaço de resistência, né, esse espaço verde de resistência, a gente não pode deixar de falar das mudanças climáticas, sendo o Pantanal uma região extremamente afetada e uma realidade que a agricultura e agroflorestas e agricultores estão vivenciando na pele, né, esses impactos. E outra coisa que sempre falamos sobre as agroflorestas é o seu potencial como ferramenta para mitigar os impactos das mudanças climáticas. E que espalhar a palavra das florestas é parte de esperançar sobre o futuro. Agora eu pergunto para Maria Rita, as agroflorestas são tudo isso mesmo? Com certeza, Claire, com certeza. Inclusive, esse é meu tema de mestrado, né? Como que as agroflorestas aumentam a resiliência dos territórios no enfrentamento das mudanças climáticas. Por quê?
Isso, por exemplo, do microclima que você falou, já é um dado super interessante, que a produção agrícola, em relação às mudanças climáticas, tende a diminuir, principalmente por conta do aumento da temperatura, e não por conta da escassez de chuvas, que são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Só que se a gente pensa na agrofloresta, né, e nesse poder que ela tem de reduzir a temperatura no local de plantio, a gente já tem uma estabilidade maior para a produção. E outro indicador chave para a resiliência, né, para aumentar a resiliência, é a biodiversidade. Não tem outro, tanto no sentido de, né, serviços ecossistêmicos acontecendo por diversas plantas ao mesmo tempo, elas todas trabalhando, quanto por aquilo de garantia de segurança alimentar, né? E para mim as agroflorestas são a nossa maior ferramenta de enfrentamento da crise climática, sem pano, tá? Eu estou depositando muita esperança, sem dúvida alguma. Porque eu já vejo isso no próprio sítio, sabe? Eu trabalho em alguns projetos também, então a gente anda muito aqui pelo interior. E é muito diferente ver como algumas plantas irrigadas estão respondendo em alguns lugares que não tem, né, não tem agrofloresta, que são plantios solteiros, e como elas respondem lá no sítio, sendo que as condições do sítio iniciais são bem piores, nem tem irrigação, é sistema de sequeiro. Então, estudar isso e praticar isso tá me levando a virar uma como que é? Até meu amigo fala. Uma cavaleira do apocalipse que tem a agrofloresta como esperança. O território fortalece e constrói as agroflorestas. E tem um gráfico muito interessante que mostra que apenas mais resiliente que uma agrofloresta agroecológica é um sistema agrícola tradicional. E aqui no Mato Grosso, né, no Pantanal, a gente tem várias comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, a gente tem os ribeirinhos, aqui é muito forte. Então, fazer essas andanças, sabe, eu também acho que esse é o passo número 1 de quem quer começar a trabalhar com agrofloresta. Andar, ver como as pessoas fazem, ver o que deu certo, o que não deu certo, porque todo dia que eu vou na propriedade de uma pessoa, eu aprendo um negócio novo, sabe? Esses dias eu vi a agricultora estava colocando o resíduo do biodigestor, ela já tem um biodigestor, e ela usava o resíduo para o esterco seco, né? Para fazer tipo uma camada ao redor da planta, como se fosse um... Ai, como que é o nome daquilo, gente? Quando limpa ao redor da plantinha. Uma coroa. É, uma coroa. Quando a gente fala, vamos coroar uma muda, é tipo limpar, sabe, os matinhos. Que tem esse pensamento, né? Se tiver mais de uma coisa junta, vai tudo pro mato e não vai nada pra planta. Mas aí a moça fez uma coroa de resíduo de biodigestor e eu levantei assim, o negócio tava úmido embaixo, sabe? Em plena seca. Eu falei, cara, olha só. E só indo e conversando e, né, observando, que é o que você falou no começo, não é receita pronta, né? Então, muitas vezes a gente vê um negócio no Instagram, vê um vídeo no YouTube e fala, partiu, vai dar super certo. Até quando as condições são meio similares, daí você chega lá na hora, tem algum detalhe do seu território que impede que aquilo dê certo, ou tem algum jeito muito melhor de fazer, que se você conversasse com seu vizinho, você ia saber. São assuntos que vão crescendo e que o panorama da onde a gente está influencia. Pô, eu tô no Mato Grosso, sabe? É o estado do agronegócio, cara. É o estado que mais emite gases de efeito estufa do Brasil. Celeiro do mundo. Então, aqui todo o dinheiro que entra vai pro agronegócio. Então, eu admiro muito quem faz agroecologia aqui há mais tempo, né? Porque é uma história linda de resistência, sabe? De todo o contexto tá voltado para que deixem de lado, que, né? Que os jovens, a gente tem um problema, o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro, na verdade. Mas de falta de sucessão rural,
Então, quando eu comecei a entender o tamanho do aparato que o agronegócio recebe, né, em detrimento da agroecologia, eu falei, cara, quem tá trabalhando com agroecologia aqui é fera demais, porque só de acordar e não passar 20 litros de agrotóxico na roça já é, sabe, a resistência. É muito admirável. Sim. Então, aproveitando o gancho da juventude no campo, a gente tem o movimento neo-rural, que é retornar para o campo, que a gente falou lá no começo. E a gente tem a questão da permanência no campo, que é diferente, né? É um movimento que articula ações e projetos e um fortalecimento tanto para a juventude quanto para todos os agricultores, né? A questão da permanência no campo. Mas eu sei que a Maria Rita tem um trabalho específico com a juventude agroecológica. Então ela trabalha essa questão da permanência do jovem no campo. E quero que ela traga esse debate para essa conversa. Esse assunto, assim, essa pauta, digamos assim, surgiu... Enfim, já é, né, super debatido aqui em Cáceres. Eu vejo que um dos maiores potenciais, Cáceres e Mato Grosso, é justamente essa resistência. Então, a gente tem várias ONGs, várias organizações voltadas, né, para tentativa de recuperar aí o território das mãos do agronegócio, e essa questão da juventude já vinha sendo debatida bastante. Participei de alguns encontros promovidos pela FASE, é uma ONG muito legal daqui, eles estão em outros lugares do Brasil, e a partir desses encontros a gente criou um coletivo chamado Muxirum Jovem. O Muxirum quer dizer multirão, tá? Como é falado aqui na Baixada Cuiabana. Com alguns aspectos que a gente achou que eram essenciais, sabe, para a juventude estar ligada. Então, permanência no campo a partir da agroecologia, né? Ver a agroecologia como essa possibilidade de ficar no campo e tudo que ela traz em conjunto, então beneficiamento, troca de saberes, intercâmbios entre a juventude, para que os jovens conheçam outros jovens rurais e falem, tipo, cara, estamos juntos, sabe? A gente passa pelas mesmas coisas. Que é algo que não acontece geralmente, não, as comunidades são bem isoladas também, né? Muito longe um do outro. E a retomada dos saberes tradicionais. Então, a gente está fazendo esses encontros, esses intercâmbios nas comunidades, retomando os saberes daquelas comunidades tradicionais e tendo oficinas ao mesmo tempo, né? A gente vai ter uma sexta-feira, vai ter uma oficina de como produzir um documentário para denunciar o que acontece no seu território, né? Naquela perspectiva de anúncios e denúncias, assim. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma oficina sobre sistemas agrícolas tradicionais. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma mão na massa também. E tá sendo muito incrível acompanhar como que a juventude está conseguindo se posicionar, sabe? Do tipo, quais são as demandas da juventude, por que elas têm que ser incorporadas no plano tanto de governo quanto dessas próprias organizações. E desse gás, sabe? Todo mundo sai um pouco no gás desses encontros de tipo, tal. A gente foi numa comunidade, eles produzem polpa para venda, né? Fazem o beneficiamento das frutas, produzem polpa. Aquela outra comunidade já está com uma agrofloresta implementada. Então, são esses exemplos que a gente vai buscando trazer para criar um ambiente possível de permanecer no campo. Porque senão, eu tenho de amigo que eu conheci na agroecologia e hoje em dia eles trabalham pilotando colheitadeira, sabe? Para indústria de cana. É muita gente, tá sendo muito rápido. E é trazer bem o que você falou também mais cedo do bem viver, sabe? Do bem viver como nosso rumo. Porque se a gente for basear nosso rumo no que a gente vê no Instagram, sabe? Que pra ser um jovem bem-sucedido, você tem que morar numa cidade, ter um carrão, sabe? Coisas que o consumismo impõe. E é um dos nossos maiores desafios, eu vejo. Nem a parte da produção em si, mas né?
passar e resgatar, na verdade, na mente desses jovens como que o campo onde eles vivem tem que ser valorizado e eles têm que lutar por ele, né? Caso queiram. Mas a gente tenta fazer eles querer. A agroecologia e as agroflorestas são chave para a permanência e desenvolvimento do campo e vai muito além de um aspecto apenas da agricultura. E a partir disso, é possível trabalhar diversos aspectos sociais, ambientais e tecnológicos. E para finalizar esse bate-papo, deixo uma reflexão da Maria Rita que ela trouxe para a gente no finalzinho dessa conversa. Tem uma coisa que eu tinha anotado, só que é interessante, que eu achei bem interessante, também vem disso de estudar e se basear em exemplos do que está acontecendo em outros territórios com realidades parecidas, né, como o semiárido, é que lá no sítio a gente conseguiu também, com o Instituto Gaia, a gente construiu um banheiro seco de bioconstrução. E daí é isso, sabe? Não, a agroecologia engloba tanta coisa e uma das partes que me interessa demais é a questão das tecnologias sociais, né? Então, como que a gente torna o nosso espacinho autônomo o máximo possível, pensando na coletividade. Tem uma amiga minha que falou algo muito incrível sobre a juventude. Ela falou como a gente preserva a nossa individualidade no coletivo, e daí eu falei isso, de como que a gente também busca a nossa autonomia mesmo no coletivo. Porque com as perspectivas, né, de como o mundo tá andando aí, cada vez a gente vai ter menos acesso a coisas básicas, tipo combustível, água, né, alimento. Então, como que a gente se une e constrói esses mecanismos de defesa e de resistência mesmo. Isso do banheiro seco lá no sítio, para mim, foi o auge de não precisar usar água, saca? Que vai um monte de água pra nada. Daí, ó, tem as biofossas, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Mas transformar esses espaços em unidades produtivas e também exemplos do que dá para fazer. Então é isso, espero que tenham gostado. A gente vai se atentar para eu principalmente, porque eu sou muito leiga com essas coisas, se atentar à qualidade e interferências do som. Essa é o primeiro bate-papo de muitos que estão por vir desse quadro Entre Nós do Mundo da Floresta, que é justamente um quadro mais descontraído, com bate-papo, trazer outras vivências, outras perspectivas, pra gente estar sempre se fortalecendo e criando uma rede. Essa é a ideia dessas conversas. Eu espero que tenham gostado. Eu amei vários tópicos que a Maria Rita trouxe. A gente passa por questões de solo, por questões do agronegócio na região, pelo fortalecimento do campo, pelo conhecimento ancestral dos agricultores, pela trajetória de quem fortalece a agroecologia, as agroflorestas no campo. Enfim, o papo foi interessantíssimo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso, estamos juntíssimos. Cada um no seu estado, né? Mas a missão é a mesma. Um dia eu tive um sonho que lá no sítio estava tão úmido, assim, tinha tanta água e tanta comida, que até a anta aparecia, e ela só aparece em ambientes florestais conservados, né? Daí, não sei, tornou meu xodó. O dia que eu ver uma anta naquela roça, eu venci na vida. E é isso, né? Animais grandes dispersam sementes grandes. E se a gente pensar como o ser humano deveria se portar, somos um animalzão. Nossa missão é mesmo dispersar sementes. Então a gente tem que aprender muito com a anta. Fazer floresta. Claire, queria agradecer demais o convite a você, ao Zé, a todo mundo que compõe aí o Muda. Eu acho que vocês têm aqui uma experiência incrível, sabe? De como democratizar o acesso mesmo à informação, como democratizar o acesso das pessoas à agrofloresta, né? Que tem esse potencial de fazer revoluções acontecerem mesmo, assim como foi comigo.
E foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que 2025 seja cheio de feijão guantu, de imbaúba, de comida na mesa, comida no prato, água limpa e sombra de árvore. Tá bom? E é isso aí. Muito obrigada. Continuem assim. Vocês são demais.